Eu estava com a mala na mão, parada em frente à porta do quarto de hóspedes. Minha filha Júlia cruzou os braços e soltou: "Mãe, aqui não é hotel. Se quer ficar, paga aluguel. 1.200 por mês." Senti a garganta fechar. Não era o valor, era o jeito que ela falou, como se eu fosse uma estranha pedindo favor. Aquele apartamento onde ela morava, eu dei R$180 mil de entrada. Vendi minha casa, a casa que seu pai e eu construímos tijolo por tijolo para ajudar ela a ter um lugar dela. E agora, 2 anos depois, eu era tratada como invasora. Engoli seco. Não ia chorar na frente dela. "Tudo bem", eu disse, com a voz mais firme que consegui. "Eu resolvo isso." Peguei minha mala, passei por ela e fui para a cozinha. Júlia ficou parada no corredor, com aquela cara de quem esperava que eu implorasse. Mas eu não ia implorar. Não dessa vez. Sentei na banqueta da cozinha americana, aquela que eu mesma escolhi quando ajudei ela a mobiliar o apartamento. A torneira pingava. Ping, ping, ping. Eu sempre falava para ela consertar, mas ela nunca ligava. Abri a carteira. No fundo, atrás do cartão do SUS e de um cupom vencido da farmácia, tinha um cartão de visita amarelado. Fazia 12 anos que eu não olhava para aquilo. Beatriz Sampaio, diretora executiva, Grupo Almeida Investimentos. Passei o dedo em cima do nome. Meu nome. Mas um nome que minha filha nunca conheceu de verdade. Peguei o celular. Minha mão tremia um pouco. Não de medo, de raiva entalada. Digitei o número. 3 toques. "Alô?" "Rogério, sou eu, a Beatriz." Do outro lado, silêncio. Depois, aquela voz grave que eu conhecia há 30 anos. "Bea, meu Deus, Beatriz Sampaio. Pensei que você tinha sumido do mapa." "Quase", eu respondi, olhando para o teto para segurar as lágrimas. "Rogério, eu preciso de um favor." "Qualquer coisa, você sabe disso." "Preciso de um lugar para ficar, só por uns dias, até eu me organizar." Ele nem hesitou. "Tenho um flat corporativo vazio. Mando o motorista te buscar amanhã, 9 da manhã, pode ser?" "Pode." Desliguei. Respirei fundo. O cheiro de café velho ainda estava no ar. Júlia sempre deixava a garrafa térmica suja na pia. Levantei, lavei a xícara que ela tinha usado no café da manhã e deixei secar no escorredor. Não sei por que fiz isso. Talvez porque, mesmo machucada, eu ainda era mãe. Ainda cuidava sem pensar. Júlia apareceu na cozinha, mexendo no celular. "Mãe, você vai mesmo embora?" "Vou." "Pra onde?" "Pra um lugar onde me respeitam." Ela bufou, como se eu tivesse sendo dramática. Não sabia que eu estava sendo literal. Passei a noite naquele sofá da sala, enrolada numa manta fina. Júlia trancou a porta do quarto dela. Ouvi o barulho da chave girando na fechadura. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o som dos carros lá fora. Me perguntei quando foi que eu virei tão pequena nos olhos da minha própria filha. Quando foi que ser mãe passou a significar peso. Eu não queria brigar. Eu só queria voltar a ser tratada como gente. Às 6 da manhã, levantei, dobrei a manta, arrumei minha mala, tomei um café rápido, pão com margarina, nada de especial. Júlia ainda dormia. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Desci. O porteiro olhou para mim com aquela cara de espanto que eu nunca vou esquecer. "Dona Beatriz, tem uma limusine esperando a senhora." Júlia desceu de pijama, cabelo bagunçado, olhos ainda inchados de sono. Olhou para a limusine preta, para mim, de novo para a limusine. "Mãe, que carro é esse?" O motorista, uniformizado, abriu a porta traseira e disse em voz alta: "Bom dia, doutora Sampaio. O doutor Rogério está aguardando a senhora." Júlia congelou. Quem diabos era a doutora? "Sampaio?" Coloquei minha mala no porta-malas e entrei na limusine. Júlia ficou parada na calçada, boca aberta, ainda segurando o celular na mão. "Mãe, espera! Que história é essa de doutora?" Olhei para ela através do vidro escuro. Por um segundo, quase desci. Quase expliquei tudo ali mesmo.
mas alguma coisa dentro de mim disse: não, deixa ela pensar. Depois a gente conversa, filha. O motorista fechou a porta. O carro deslizou pela rua, silencioso como um barco. Júlia ficou para trás, cada vez menor no retrovisor. Encostei a cabeça no banco de couro macio. Meu estômago estava embrulhado, metade alívio, metade culpa. Eu estava fazendo a coisa certa? Ou estava sendo dramática, como ela sempre dizia? O motorista, um senhor de uns 50 anos, olhou pelo retrovisor. A senhora está bem, doutora Sampaio? Estou sim, obrigada. Qual seu nome? Seu Valdir, doutora. Trabalho para o doutor Rogério faz 15 anos. 15 anos. Repeti, meio para mim mesma. Fazia 12 que eu tinha saído da empresa. O tempo passou tão rápido. Valdir sorriu. A senhora é lenda lá no grupo. Tem gente nova que ainda fala da doutora nas reuniões. A doutora Beatriz não aceitaria isso. A doutora Beatriz sempre dizia. Senti um aperto no peito. Não era orgulho, era saudade. Saudade de ser vista, de ser respeitada, de ter um nome que não fosse só mãe. Olhei pela janela. A cidade passava, padaria abrindo, gente esperando o ônibus, motoboy acelerando no sinal amarelo. Vida normal. A vida que eu escolhi viver quando larguei tudo. 25 anos eu fui diretora de recursos humanos do Grupo Almeida Investimentos. Salário: R$ 45.000 por mês. Coordenava uma equipe de 18 pessoas. Viajava para São Paulo, Rio, às vezes até para o exterior. Larguei tudo aos 53. Meu marido, o Renato, tinha sido diagnosticado com câncer no pâncreas. Estágio 3. Júlia tinha 15 anos e estava se preparando para o vestibular. Eu tinha duas escolhas: contratar alguém para cuidar dele ou estar presente. Escolhi estar presente. Renato morreu 3 anos depois. Júlia entrou na faculdade de administração. Ironia, né? A filha da executiva estudando administração, mas sem saber que a mãe tinha sido uma das mais respeitadas do mercado. Eu nunca contei. Não quis que ela se sentisse pressionada. Não quis que ela achasse que precisava ser como eu. Então fui só a mãe, a viúva, a dona de casa, a mulher comum. Mas agora, sentada naquela limusine, com a bolsa no colo e o celular vibrando com mensagens de Júlia, eu percebi uma coisa. Eu não me escondi para proteger ela. Eu me escondi porque tinha medo. Medo de que, se ela me visse inteira, com carreira, com conquistas, com poder, ela descobrisse que eu também era humana, que eu também tinha falhas, que eu também podia errar. E mães não podem errar, né? Pelo menos é isso que a gente acredita. O celular vibrou de novo. Mensagem de Júlia. Mãe, me liga. Por favor. Não respondi. Não ainda. A limusine parou em frente a um condomínio na Asa Sul, um daqueles prédios modernos, todo de vidro, com portaria 24 horas e segurança na entrada. Valdir desceu, pegou minha mala, o porteiro me cumprimentou com um aceno respeitoso. Doutora Sampaio, o doutor Rogério está aguardando no flat 804. Entrei no elevador. Meu reflexo no espelho. Uma mulher de 65 anos, cabelo grisalho preso num coque, blusa branca simples, calça jeans. Nada de especial. Mas meus olhos estavam diferentes. Estavam acordados. O elevador parou no 8º andar. A porta se abriu. E lá estava Rogério Almeida, CEO do grupo, sorriso largo, braços abertos. Bea, bem-vinda de volta. De volta aonde exatamente? Rogério me abraçou daquele jeito caloroso dele, sem formalidade, como se eu nunca tivesse saído. Ele estava mais grisalho, uns quilos a mais, mas o sorriso era o mesmo. Entra, deixa eu te mostrar o flat. Era amplo, clean, com aquela decoração corporativa. Sofá cinza, mesa de vidro, quadros abstratos na parede. Impessoal, mas confortável. Tinha até uma sacada com vista para a cidade. Fica à vontade, Bea. Usa o tempo que precisar. Sério mesmo. Coloquei a mala no chão. Minha perna esquerda estava cansada.
Eu esquecia que não tinha mais 20 anos. Sentei no sofá e respirei fundo. Rogério trouxe 2 copos de água. Sentou na poltrona em frente. Sua filha não sabe da sua trajetória? Ele perguntou direto. Não, não da forma como foi. Por quê? Segurei o copo com as 2 mãos. A água estava gelada demais, machucando os dedos, mas eu não soltei. Porque quando o Renato adoeceu, ela tinha 15 anos. Eu larguei tudo para estar presente. Depois que ele morreu, ela estava construindo a vida dela. Não quis que se sentisse em dívida comigo. Rogério balançou a cabeça. Você sempre foi assim, protegendo todo mundo, menos você. Ele não estava errado. Levantei, fui até a mala, puxei um envelope amarelado que eu guardava no fundo. Dentro tinha uma revista antiga, As 50 Mulheres Mais Influentes do Mercado Financeiro. Ano 2008. Minha foto estava na página 17. Beatriz Sampaio, 43 anos, diretora de RH do Grupo Almeida. Gente é o maior ativo de qualquer empresa. Eu estava de blazer preto, cabelo curto, sorriso confiante. Parecia outra pessoa. Ou melhor, parecia eu, antes de decidir ser invisível. Mostrei para Rogério. Ele riu. Eu lembro dessa matéria. Você odiou a foto. Odiei mesmo. Disseram que eu parecia dura demais. E você era. No melhor sentido. Ele disse. Sério agora. Bea, você transformou aquele setor. Implementou a avaliação 360 programa de mentoria, licença paternidade estendida antes de virar moda. Tudo que a gente tem hoje veio de você. Senti um nó na garganta. Não de tristeza, de raiva. Raiva de mim mesma. Por que eu tinha apagado tudo isso? Por que tinha deixado minha filha achar que eu era só uma mãe, como se isso fosse pouco? Rogério se levantou. Aliás, tenho uma proposta. Tô montando um programa de mentoria executiva. 6 meses, foco em liderança feminina 50+. Preciso de alguém para coordenar. 25 mil por mês. Pisquei. Rogério, eu tô aposentada faz 12 anos. E daí? Você acha que esqueceu de ser boa no que faz? Fiquei em silêncio. Será que eu tinha esquecido? Ou será que eu tinha fingido esquecer porque era mais fácil ser pequena? Pensa com carinho, tá? Ele disse, me entregando um cartão novo. Beatriz Sampaio, consultora sênior. Segurei o cartão. Meu nome. Meu de verdade. Rogério foi embora. Fiquei sozinha no flat, sentada na sacada, vendo o sol descer atrás dos prédios. O céu estava laranja, aquele laranja de fim de tarde de Brasília. O celular vibrou. Júlia de novo. Mãe, eu te procurei no Google. Meu coração acelerou. Por que você nunca me contou? Digitei devagar. Porque eu quis te proteger, mas acho que eu só me escondi. Ela não respondeu na hora. Fiquei olhando os 3 pontinhos aparecendo e sumindo. Aparecendo e sumindo. Finalmente, você era executiva. Ganhava quanto? 45 mil por mês. E os 180 mil que você me deu eram meus, da minha aposentadoria. Silêncio. Depois, mãe, eu preciso te ver. Amanhã? Amanhã. Desliguei o celular. Peguei aquela revista velha de novo. Olhei para a foto. Gente é o maior ativo de qualquer empresa. Era isso que eu dizia. Mas será que eu tinha tratado a mim mesma como ativo? Ou como descarte? Deitei na cama do flat. Lençóis brancos, travesseiro firme. Fechei os olhos. E pela primeira vez em anos, eu não senti culpa por estar num lugar que era só meu. Mas será que Júlia ia me perdoar por ter mentido a vida toda? Júlia chegou no flat às 3 da tarde. Eu tinha passado a manhã inteira revirando papéis velhos, contra-cheques antigos, certificados de cursos, fotos de eventos corporativos. Cada documento era uma prova de uma vida que eu tinha enterrado. Quando a campainha tocou, minha boca estava seca. Abri a porta. Ela estava de moletom, sem maquiagem, olhos vermelhos. Tinha chorado. Muito. Oi, mãe. Oi, filha. Ficamos paradas ali, sem saber se nos abraçávamos ou não.
Foi ela quem deu o primeiro passo. Me abraçou forte, apertado, e começou a chorar no meu ombro. Eu sou uma idiota ingrata. Júlia. Não, mãe, deixa eu falar. Ela se soltou, limpou o rosto com a manga do moletom e entrou. Sentou no sofá, mãos tremendo. Eu sentei do lado dela, mas deixei um espaço. Não queria pressionar. Eu passei a noite inteira lendo sobre você, ela começou. Achei entrevistas, matérias, até um vídeo seu num seminário de 2010. Você falava sobre liderança, sobre valorizar pessoas. E eu te tratei como lixo. Você não me tratou como... Tratei sim, ela gritou, e tampou a boca na mesma hora. Desculpa. Eu só... Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia quem você era. E agora que sabe, mudou alguma coisa? Ela parou. Olhou para mim com aqueles olhos iguais aos do Renato. Castanhos, fundos, honestos quando queriam ser. Mudou tudo. Porque eu percebi que eu nunca te vi de verdade. Para mim, você sempre foi a mãe, a viúva, a mulher que ficou em casa. Eu achava que você não tinha feito nada da vida. Aquilo doeu, mas era verdade. E verdade dói mais que mentira mal contada. E sabe de onde veio essa ideia? Júlia continuou, voz baixa agora. Do Cássio. Meu estômago embrulhou. O Cássio falava isso? Ele plantava. Devagarinho. Sua mãe vai morar de graça aqui para sempre. Ela tem que contribuir. Você não pode virar babá da sua mãe. Ele falava com aquele jeitinho, sabe? Como se estivesse me protegendo. Ela pegou o celular, abriu o WhatsApp, me mostrou as mensagens. Eu li e cada linha era uma facada. Cássio, amor, sua mãe tá se aproveitando de você. Cássio, cobra logo um aluguel, senão ela não sai nunca. Cássio, você precisa pensar em nós, não nela. Senti raiva subindo pela garganta, mas não falei nada. Ainda não. Júlia, me responde uma coisa. Quem paga as contas desse apartamento? Ela desviou o olhar. Júlia, eu pago tudo. E o Cássio? Silêncio. Ele mora contigo faz quanto tempo? 8 meses. E paga quanto? Ela começou a chorar de novo. Ele disse que estava fazendo freela, que o dinheiro ia entrar. Eu paguei o condomínio sozinha esses últimos 3 meses. R$ 3.400. Meu Deus! Júlia, ele trabalha? Não sei, mãe. Ele sai de casa, volta, fica no computador, joga videogame até tarde, às vezes some o dia todo e não explica onde foi. Respirei fundo. Precisava ter calma. Júlia já estava frágil demais. Filha, você autorizou algum documento com seu nome recentemente? Empréstimo, cartão, alguma coisa? Não. Por quê? Só me responde. Você confia nele? Ela olhou para mim, e naquele olhar eu vi a verdade. Ela não confiava, mas tinha medo de admitir. Eu não sei mais em quem confiar, mãe. Segurei a mão dela. Estava gelada. Então confia em mim. Me deixa te ajudar. Ela assentiu. Peguei meu celular. Liguei para Rogério. Rogério, preciso de um favor. Você ainda tem contato com aquele investigador particular que a gente usava para background check? Tenho. Por quê? Preciso checar alguém. Discretamente. Júlia arregalou os olhos. Mãe, o que você vai fazer? O que eu sempre fiz, filha. Proteger quem eu amo. Desliguei. Olhei para ela. Agora me conta tudo sobre o Cássio. Nome completo, CPF, onde ele morava antes, tudo. E foi aí que eu percebi. Minha filha não tinha se casado com um namorado. Tinha se casado com um parasita. Levei Júlia até a cozinha do flat. Fiz um chá de camomila, daqueles de saquinho mesmo, nada sofisticado. Ela segurou a caneca com as 2 mãos, igual fazia quando era criança, e voltava da escola com frio. Cássio Henrique Tavares, ela disse, voz baixa. 32 anos. CPF eu tenho anotado porque ele pediu uma vez para eu pagar uma compra online para ele. Ele pediu para você pagar?
Disse que o cartão dele estava bloqueado. Anotei tudo num caderninho que achei na gaveta. Nome, CPF, endereço antigo. Júlia foi me contando aos poucos, entre um gole e outro de chá. Ele morava num apartamento alugado na Asa Norte. Dizia que era programador freelancer. Conheci ele num app de relacionamento. Faz 1 ano. 1 ano. 8 meses morando junto. Rápido demais. Júlia, você conheceu a família dele? Não. Ele disse que a família é do interior de Goiás, que eles são meio distantes, que ele não gosta de falar sobre isso. Bandeira vermelha número 1. E amigos? Você conheceu amigos dele? Ela pensou. Não. Ele sempre dizia que os amigos eram de internet, de jogos online. Bandeira vermelha número 2. Filha, ele tem alguma coisa registrada no seu nome? Conta conjunta, cartão adicional, alguma coisa? Não, acho que não. Acha ou tem certeza? Ela hesitou. Mãe, ele me pediu para ser avalista de um empréstimo, mas eu não assinei nada. Só dei meu CPF para ele simular no banco. Meu coração disparou. Quando isso? Faz uns 2 meses. E você viu o resultado dessa simulação? Não. Ele disse que não passou. Larguei a caneta. Olhei para ela. Júlia, você tem a senha do seu banco? Tenho. Entra agora. Vai em empréstimos e financiamentos. Olha se tem alguma pendência. Ela pegou o celular com a mão tremendo. Desbloqueou. Entrou no app do banco. Foi clicando, clicando e parou. O rosto dela ficou branco. Mãe, tem um empréstimo consignado de R$35 mil, no meu nome. O chá dela virou na caneca, molhando a mesa. Ela nem percebeu. Foi aprovado há 45 dias, parcelas de R$1.200 por mês. Desconto automático. Senti o estômago embrulhar, mas não podia fraquejar agora. Deixa eu ver. Peguei o celular dela. Li cada linha do contrato. Assinatura digital. Data: 4 de novembro. Avalista: Júlia Sampaio Santos. Mas a assinatura estava errada. O J do nome dela era diferente. Júlia sempre fazia um J com perninha, quase infantil. Aquele era reto, formal. Filha, essa assinatura é sua? Ela olhou. Não. Você assinou algum papel pro Cássio nessa época? Não, eu juro que não. Falsificação. Simples assim. Respirei fundo. Não era a primeira vez que eu via isso. Na empresa tinha lidado com casos de fraude interna. Sabia exatamente o que fazer. Júlia, você vai ficar aqui comigo hoje. Não volta para casa. Mas mãe, não é pedido, é ordem. Liguei pro Rogério de novo. Conseguiu o investigador? Consegui, ele pode começar amanhã. Ótimo, e me passa o contato do Dr. Henrique Moura, o advogado especialista em fraude bancária. Júlia me olhou, olhos arregalados. Mãe, isso é sério assim? Filha, ele falsificou sua assinatura e pegou R$35 mil em seu nome. Isso é crime, estelionato. Ela começou a tremer, não de medo, de raiva. Aquele filho da puta, aquele filho da puta. Calma. Calma? Mãe, ele me usou. Ele morou na minha casa, comeu da minha comida, dormiu na minha cama e me roubou. Eu sei. E ele vai pagar por isso. Mas a gente faz do jeito certo, com provas, com processo, com justiça. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Confia em mim? Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Então me deixa cuidar disso. Você não tá sozinha. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Doutora Beatriz? Aqui é o Dr. Henrique Moura. O Rogério me passou o caso. Podemos nos encontrar amanhã às 9? Podemos. Desliguei. Olhei para Júlia. Amanhã a gente começa a consertar isso. Hoje você descansa. Mas tinha uma coisa que eu ainda não sabia. Cássio não ia aceitar perder o controle assim tão fácil. Júlia dormiu no quarto do flat. Eu fiquei na sala, acordada até tarde, com o notebook aberto. Rogério tinha me mandado o contato do investigador particular,
Um tal de Mauro Lins, ex-policial civil, discreto e eficiente. Mandei um e-mail com tudo: nome completo do Cássio, CPF, endereço antigo, foto que peguei do Instagram de Júlia. Pedi sigilo total. Às 6 da manhã, meu celular vibrou. E-mail de resposta. Assunto: relatório preliminar. Cássio Henrique Tavares Abri. Minha pressão subiu só de ler as primeiras linhas. A nome: Cássio Henrique Tavares. Idade: 32 anos. Situação empregatícia: desempregado há 5 meses. Último registro: assistente administrativo. Salário: 2 anos. 100. Histórico financeiro: 3 cartões de crédito negativados. Dívida total: 48.600. 2 processos de cobrança em andamento. Histórico de relacionamentos: relacionamento anterior com Patrícia Lemos, 2021-2023. Ela registrou BO por ameaça após término. Relacionamento anterior com Amanda Rocha, 2019-2021. Ela relatou em grupo de apoio online que ele contraiu empréstimos no nome dela sem autorização. Observações: padrão de comportamento parasitário. Alvo preferencial: mulheres com estabilidade financeira, sem histórico de relacionamentos recentes. Fechei o notebook. Minha mão estava apertando o mouse com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Ele tinha feito isso antes, 2 vezes, e Júlia era só mais uma. Levantei, fui até a cozinha, passei um café. O cheiro encheu o flat. Aquele cheiro forte, de café coado na hora, que sempre me acalmava. Mas hoje não acalmou nada. Júlia acordou às 7. Saiu do quarto de olhos inchados, cabelo bagunçado. Bom dia, mãe. Bom dia. Senta aqui. Ela sentou. Empurrei uma xícara de café para ela, sem açúcar, do jeito que ela gostava. Júlia, preciso te mostrar uma coisa. E você precisa estar preparada. Mostrei o relatório. Li cada linha em voz alta. Ela não chorou. Ela ficou imóvel, paralisada, como se o corpo dela tivesse desligado para não sentir. Quando terminei, ela sussurrou: ele já fez isso com outras 2 mulheres. Sim, ele me escolheu, como se eu fosse presa fácil. Não foi culpa sua. Foi sim, ela explodiu. Eu deixei ele entrar na minha vida. Eu acreditei nele. Eu fui burra. Você foi humana. Você quis confiar. Isso não é burrice, Júlia. É coragem. Ela enterrou o rosto nas mãos. Mãe, como eu não vi? Como eu não percebi? Segurei o pulso dela. Senti a pulsação acelerada, quente. Porque ele é bom no que faz. Gente assim sabe exatamente onde pressionar. Sabe como criar necessidade, dependência. Você não foi a primeira. E se a gente não fizer nada, não vai ser a última. Ela levantou o rosto. Os olhos dela tinham mudado. Não era mais dor. Era decisão. O que a gente faz agora? A gente se encontra com o Dr. Henrique às 9. A gente registra a queixa-crime. E a gente tira esse homem da sua vida, legalmente. Ela assentiu. Às 8h30, estávamos prontas. Júlia de calça jeans e camisa branca, cabelo preso. Eu de blazer cinza, o único que tinha trazido na mala. Parecia roupa de reunião. E era. Reunião de guerra. No caminho, Júlia perguntou: Mãe, e se ele sumir? E se ele pegar o dinheiro e fugir? Ele não vai fugir. Como você sabe? Porque gente assim não foge. Eles acham que são espertos demais para serem pegos. Ele vai tentar negociar, ameaçar, manipular. E é aí que a gente pega ele. O escritório do Dr. Henrique ficava na 905 Sul. Sala ampla, estante cheia de códigos, mesa de madeira pesada. Ele tinha uns 50 anos, gravata azul marinho, aperto de mão firme. Doutora Beatriz, é um prazer revê-la. O prazer é meu, Henrique. Essa é minha filha, Júlia. Ele cumprimentou Júlia com seriedade respeitosa. Sentamos. Então, ele começou abrindo uma pasta. Empréstimo fraudulento, falsificação de assinatura, estelionato. Isso dá de 2 a 5 anos de reclusão.
Vamos precisar de laudo grafotécnico para comprovar que a assinatura não é dela. Quanto tempo leva? 1 semana no máximo. E enquanto isso? Enquanto isso, a gente solicita o bloqueio do empréstimo no banco. E pedimos medida protetiva de urgência. Júlia se remexeu na cadeira. Medida protetiva? Para ele não se aproximar de você, nem fisicamente, nem por mensagem. Ela engoliu seco. Dr. Henrique continuou. Mas antes disso, preciso que você me conte tudo, desde o começo. E foi aí que Júlia começou a falar. E quanto mais ela falava, mais eu percebia. Eu tinha falhado como mãe. Não por ser ausente, mas por ter me tornado invisível. A reunião com o Dr. Henrique durou 2 horas. Júlia contou tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada promessa quebrada. Ele anotava tudo, metódico, sem julgar. Quando saímos do escritório, o sol estava alto, queimando. Brasília em janeiro é fogo puro. Entramos no carro. Eu tinha alugado um por app e ficamos em silêncio por um tempo. Júlia olhava pela janela, mordendo o lábio. Mãe, eu preciso buscar minhas coisas no apartamento. Não hoje. Mas ele vai mexer nas minhas coisas, vai. Júlia, você não volta lá sozinha. Quando a medida protetiva sair, a gente vai com o oficial de justiça. Até lá, você fica comigo. Ela ia protestar, mas meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz masculina, arrastada. Alô? É a mãe da Júlia? Meu estômago gelou. Eu conhecia aquela voz. Das poucas vezes que Cássio tinha vindo jantar lá em casa, quando ainda morava na minha casa antiga. Quem fala? Cássio. Cadê a Júlia? Ela está bem e não vai falar com você. Ele deu uma risada seca. Olha, dona, Beatriz, né? A senhora tá se metendo em coisa que não é da sua conta. Senti a raiva subindo, quente, apertando meu peito, mas mantive a voz firme. Quando alguém prejudica minha filha, vira conta minha. Prejudicar? Eu amo a Júlia. A senhora que tá colocando minhoca na cabeça dela. Você falsificou a assinatura dela e pegou 35 mil reais em empréstimo, Cássio. Isso é crime. Silêncio. Depois, a voz dele ficou mais baixa, mais perigosa. Cuidado com o que a senhora fala, viu? Porque essas acusações podem se virar contra vocês. Eu tenho provas de que ela autorizou tudo. Mensagens, áudios. Se vocês quiserem briga, eu dou briga. Ótimo. Meu advogado vai adorar receber essas provas. Desliguei. Júlia estava pálida. Mãe, ele disse que tem provas. Ele não tem nada, filha. É blefe. Gente assim sempre ameaça quando perde o controle. Mas por dentro, meu coração estava acelerado. Não de medo, de uma raiva fria, calculada, que eu não sentia há anos. Voltamos pro flat. Júlia foi pro quarto descansar, ou tentar descansar. Eu liguei pro Dr. Henrique. Henrique, ele acabou de me ligar. Tentou intimidar. Perfeito. Grava tudo a partir de agora. Qualquer ligação, qualquer mensagem. Isso fortalece nosso caso. E a medida protetiva? Dou entrada hoje ainda. Em 48 horas no máximo sai. E o laudo grafotécnico? Já agendei pro perito. Júlia precisa ir até o banco amanhã para colher assinaturas de próprio punho. Comparação direta. Combinado. Desliguei. Sentei no sofá, cabeça pesando. Peguei minha bolsa, procurei o remedinho de pressão que eu tomava todo dia. Enalapril, 10 gramas. Coloquei na boca, tomei com água morna da torneira. Minha mão tremia. Não era o remédio. Era raiva. Raiva de um homem que tinha machucado minha filha. Raiva de mim por não ter percebido antes. O celular vibrou. Mensagem de Cássio no WhatsApp. Ele tinha conseguido meu número. Dona Beatriz, vamos conversar como adultos. Sem advogado, sem drama. Eu devolvo o dinheiro e a gente esquece isso. Respondi. Não há conversa. Há processo. 3 pontinhos. Ele estava digitando. A senhora está cometendo um erro. Eu conheço gente.
Sei onde vocês moram. Sei tudo sobre vocês. Tirei print da mensagem. Enviei para o Dr. Henrique. Ele respondeu em segundos. Ameaça direta. Vou incluir no processo. Isso acelera a medida protetiva. Bloqueei o número de Cássio. Respirei fundo. Júlia saiu do quarto. Mãe, ele te mandou mensagem, né? Eu vi a notificação no meu celular. Ele me bloqueou, mas deve ter adicionado você. Já bloqueei ele, e o Dr. Henrique já está usando as ameaças contra ele. Ela sentou do meu lado. Encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequena e tinha pesadelo. Mãe, eu tô com medo. Eu sei, filha, mas medo não é covardia. É sinal de que você tá viva. E a gente vai atravessar isso juntas. Ela segurou minha mão. A mão dela estava gelada, mesmo com o calor de Brasília. Fiquei ali, olhando para a parede, sentindo o peso da cabeça dela no meu ombro. E pensei, quantas mulheres passavam por isso sozinhas? Quantas não tinham para onde ir? Quantas engoliam o medo porque não tinham rede de apoio? Eu não ia deixar minha filha ser mais uma estatística. Nem que eu tivesse que virar leoa de novo. Na manhã seguinte, fomos ao banco. Agência da 506 Sul, aquela com ar-condicionado sempre gelado demais. Júlia estava nervosa, roendo a unha, mania antiga que voltou com o estresse. O gerente, seu Antônio, um senhor de uns 50 e poucos anos, nos recebeu numa salinha reservada. Apertou minha mão com firmeza quando me apresentei. Doutora Beatriz Sampaio? A senhora trabalhou no Grupo Almeida, não foi? Trabalhei sim. Meu irmão era do financeiro lá. Falava muito bem da senhora. O mundo é pequeno, e às vezes isso ajuda. Expliquei a situação. Júlia mostrou o empréstimo no aplicativo. Seu Antônio franziu a testa, puxou o documento no sistema. Realmente, a assinatura digital foi processada, mas ele aumentou a tela no computador. Tem inconsistências técnicas. O IP de origem da assinatura é de um dispositivo que não corresponde ao cadastrado em nome dela. Isso pode ser usado como prova? Perguntei. Pode e deve. Vou gerar um relatório técnico completo. Leva uns 2 dias. Júlia suspirou, aliviada. Era a primeira boa notícia em dias. O perito grafotécnico chegou 15 minutos depois. Homem baixinho, óculos grossos, maleta de couro surrada. Pediu que Júlia assinasse o nome dela 10 vezes, em papéis diferentes, com canetas diferentes. Preciso de variações naturais, ele explicou. Ninguém assina exatamente igual sempre, mas o padrão se mantém. Júlia assinou 1, 2, 10 vezes. A mão dela tremia na 5ª assinatura. Calma, eu sussurrei. Respira. Ela respirou. Terminou. O perito comparou com a assinatura do contrato de empréstimo. Balançou a cabeça. Claríssima falsificação. A pressão da caneta é diferente, a inclinação é forçada e o S do sobrenome tem uma curva que ela nunca faz. Laudo fica pronto em 3 dias. Saímos do banco com uma pasta cheia de documentos. Júlia segurava tudo contra o peito, como se fossem armadura. No caminho de volta, paramos num restaurante por quilo. Comida simples, self-service, arroz, feijão, carne acebolada. Júlia pegou pouco. O estômago ainda estava embrulhado. Você precisa comer, filha. Eu sei, mas não desce. Forcei ela a comer pelo menos um pouco de arroz com ovo. Ela comeu devagar, mastigando como se cada garfada pesasse. Mãe, quando isso vai acabar? Logo. A medida protetiva sai hoje ou amanhã. O laudo em 3 dias. Depois é só questão de processo. E se ele não aceitar? Ele não tem escolha. A lei não pergunta se ele aceita. Ela empurrou o prato. Eu ainda não acredito que ele fez isso comigo. Eu achava que ele gostava de mim. Talvez ele gostasse do jeito dele, mas gostar não dá direito de destruir. Voltamos pro flat às 2 da tarde. Júlia deitou no sofá, exausta. Eu liguei a TV no mudo, só para ter algum movimento na sala. O celular do Dr. Henrique tocou às 4. Doutora Beatriz,
A medida protetiva foi deferida. Cássio não pode se aproximar de Júlia num raio de 200 metros. Nem ligação, nem mensagem, nem rede social. Violação disso dá prisão. Quando ele é notificado? Amanhã de manhã. Oficial vai até o apartamento. Desliguei e respirei. Primeira vitória. Contei para Júlia. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo para o lado. Obrigada, mãe. Não precisa agradecer. Eu sou sua mãe. É para isso que eu existo. A noite caiu. Pedi comida japonesa. Aqueles combinados simples de salmão e Filadélfia. Júlia comeu um pouco mais dessa vez. Estávamos assistindo uma série boba quando o celular dela vibrou. Ela olhou e congelou. Mãe, o que foi? Ela me mostrou a tela. Mensagem de um número desconhecido. Júlia, sou eu. Troquei de chip. A gente precisa conversar. Eu te amo. Por favor, não faz isso comigo. Eu posso mudar. Senti minha mandíbula travar. Bloqueia. Agora. Mas mãe... Júlia, bloqueia. Ela bloqueou. Mas a gente sabia. Ele ia tentar de novo, e de novo, até ser obrigado a parar. Enviei print da mensagem para o Dr. Henrique. Ele respondeu. Violação da medida antes mesmo de ser notificado. Péssimo para ele. Ótimo para nós. Júlia foi para o quarto. Eu fiquei na sala, luz apagada, olhando pela janela. A cidade piscava lá embaixo. Tantas janelas acesas, tantas histórias, tantas mulheres, talvez, passando pela mesma coisa. E eu pensei, amanhã, quando o oficial bater na porta dele, Cássio vai descobrir que mexeu com a mãe errada. O oficial de justiça tocou a campainha do apartamento às 9h15 da manhã. Eu, Júlia e o Dr. Henrique estávamos do lado de fora, no corredor. Meu coração batia forte, mas mantive a postura ereta, ombros para trás. Júlia estava segurando minha mão com força. A mão dela suava. A porta se abriu. Cássio apareceu de bermuda e camiseta regata, cabelo bagunçado, olheiras fundas. Quando viu a gente, a cara dele mudou. Da surpresa para a raiva em meio segundo. Que porra é essa? O oficial, um homem alto de uniforme azul marinho, estendeu o papel. Cássio Henrique Tavares? Sou eu. E daí? Estou aqui para notificá-lo de uma medida protetiva de urgência em favor de Júlia Sampaio Santos. O senhor está proibido de se aproximar dela num raio de 200 metros, de contatá-la por qualquer meio. Telefone, mensagem, redes sociais, sob pena de prisão. Cássio leu o papel. A veia do pescoço dele saltou. Isso é uma palhaçada! Júlia, você vai deixar sua mãe fazer isso? A gente pode resolver isso. Júlia deu um passo à frente. A voz dela saiu trêmula, mas firme. Você falsificou minha assinatura, pegou 35 mil reais no meu nome, mentiu sobre tudo. Eu não menti, você autorizou. Você disse que eu podia usar seu CPF para simular, não para contrair empréstimo de verdade. Você está inventando isso! Ele gritou, apontando o dedo para ela. Sua mãe está colocando essas ideias na sua cabeça. Dr. Henrique deu um passo à frente, voz calma, mas cortante. Senhor. Cássio, qualquer contato com minha cliente a partir de agora configura descumprimento de ordem judicial. Sugiro que o senhor se contenha. Cássio me olhou, e naquele olhar vi tudo. Ódio, desprezo, medo disfarçado de arrogância. A senhora acha que é quem, vindo aqui com advogado, com oficial? Eu conheço gente, viu? Gente que pode fazer a vida de vocês um inferno. Dei um passo à frente. Olhei direto nos olhos dele, sem piscar. Eu não tenho medo de você, Cássio. E minha filha também não tem mais. Ele deu uma risada seca, nervosa. Ah, é? E o que vocês vão fazer? Me prender? Por causa de um empréstimo que ela autorizou? Dr. Henrique abriu a pasta e tirou um documento. Laudo grafotécnico preliminar. A assinatura no contrato não é dela. Falsificação comprovada. Isso é estelionato, artigo 171 do Código Penal. Pena de 1 a 5 anos. O rosto de Cássio mudou. O sangue sumiu da cara dele.
Vocês não podem provar nada. Podemos e já provamos, doutor. Henrique continuou. Além disso, temos o relatório de IP do banco. A assinatura digital foi feita de um dispositivo cadastrado em seu nome, não no dela. Cássio ficou em silêncio. A boca dele abriu e fechou, sem som. O oficial deu um passo. Senhor Cássio, o senhor tem 48 horas para desocupar este imóvel. A proprietária, Júlia Sampaio Santos, requer a reintegração de posse. Eu moro aqui, ele berrou. O senhor mora aqui sem contrato, sem pagamento de aluguel e sem autorização formal. Isso não configura moradia legal. Júlia puxou um envelope da bolsa, abriu e tirou um papel. Eu trouxe isso. É um e-mail que você mandou há 6 meses dizendo que ia ficar só mais um pouco até se organizar. Você mesmo admite que era temporário. Cássio arrancou o papel da mão dela. Sua vadia, você está fazendo isso comigo depois de tudo que eu fiz por você? O oficial colocou a mão no braço dele. Cuidado com as palavras, senhor. Eu senti Júlia tremer ao meu lado. Segurei firme a mão dela. Respirei fundo e falei, voz baixa, mas clara. Você não fez nada por ela. Você usou ela, mentiu para ela, roubou dela. E agora vai pagar por isso. Cássio me encarou. Por um segundo, achei que ele ia partir para cima, mas ele viu o oficial, viu o Dr. Henrique e recuou. Vocês vão se arrepender. Ele cuspiu as palavras. Eu vou processar vocês por difamação, por calúnia, por... Fique à vontade, Dr. Henrique disse, guardando os papéis. Meu escritório vai adorar responder. O oficial estendeu outro documento. Intimação para audiência no fórum. 2 semanas. Não comparecer é confissão tácita. Cássio pegou o papel, amassou na mão. A gente saiu. No elevador, Júlia soltou minha mão e começou a tremer. Não era medo. Era alívio misturado com raiva, com dor, com libertação. Quando chegamos no térreo, ela parou, encostou na parede e chorou. Chorou alto, sem segurar. Abracei ela. Apertei forte. Acabou, filha. Acabou. Mas no fundo eu sabia. Homens como Cássio não aceitam perder calados. E alguma coisa me dizia que ele ainda ia tentar uma última cartada. Voltamos pro flat em silêncio. Júlia ia no banco de trás, olhando pela janela, mordendo o canto da boca. Eu dirigia devagar, mãos firmes no volante, mas a cabeça longe. Algo não estava certo. Cássio tinha recuado rápido demais. Homens como ele não desistem assim. Quando chegamos, Júlia foi direto pro banheiro. Ouvi o chuveiro abrir. Ela precisava lavar aquele dia do corpo. Sentei no sofá, peguei o celular. Tinha uma mensagem do Dr. Henrique. Doutora Beatriz, preciso avisar. Cássio contratou advogado, Dr. Márcio Vilela, conhecido por ser agressivo em defesas. Ele vai tentar reverter a narrativa. Respondi. Deixa ele tentar, a gente tem provas. Mas senti um aperto no peito. Conhecia o nome, Márcio Vilela. Advogado criminalista caro, especialista em criar versões alternativas, em plantar dúvidas. Se Cássio tinha conseguido pagar esse cara, tinha dinheiro escondido. Ou alguém estava bancando ele. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Doutora Beatriz? Aqui é Patrícia Lemos. Levei um segundo para processar. O nome estava no relatório do investigador. Patrícia? A ex-namorada do Cássio? Isso. Eu soube que ele está aprontando de novo. Com sua filha, né? Como você soube? Tenho amigas em comum com a Júlia. Vi no Instagram que ela apagou todas as fotos com ele. Imaginei. Minha cabeça começou a trabalhar rápido. Patrícia, você denunciou ele na época? Fiz BO por ameaça, mas não fui em frente. Tive medo. Ele dizia que conhecia gente perigosa, que ia estragar minha vida. Eu acreditei. E ele fez alguma coisa financeira com você? Silêncio. Patrícia? Ele pegou meu cartão de crédito, fez compras de quase 8 mil reais. Quando descobri, ele disse que ia pagar de volta. Nunca pagou. Engoli porque achei que era mais fácil deixar pra lá do que brigar.
Você tem provas? Tenho. Faturas, mensagens dele prometendo devolver. Guardei tudo. Meu coração acelerou. Patrícia, você toparia testemunhar num processo contra ele? Ela hesitou. Eu tenho medo dele. Eu entendo, mas se a gente não fizer nada, ele vai continuar fazendo isso com outras mulheres. Quantas mais vão sofrer? Respiração do outro lado, longa. Depois. Tá, eu testemunho, mas só se tiver proteção legal. Você vai ter, pode confiar em mim. Passei o contato dela pro doutor. Henrique, ele respondeu rápido. Excelente. Isso estabelece padrão criminoso. Vai pesar muito contra ele. Júlia saiu do banheiro de roupão, cabelo molhado. Mãe, quem ligou? Patrícia, a ex-namorada do Cássio. Ela vai testemunhar contra ele. Júlia sentou, olhos arregalados. Ela passou pela mesma coisa? Pior. Ele a ameaçou. Roubou 8.000 reais. Ela engoliu com medo. Meu Deus. Filha, você não foi a primeira. E se a gente não parar ele, não vai ser a última. Ela pegou minha mão. Eu quero que ele pague, mãe. Por mim, por ela, por todas. Naquela noite, sentei no notebook e escrevi tudo. Cronologia completa. Como Cássio entrou na vida de Júlia. As mentiras, o empréstimo, as ameaças. Cada ponto documentado, cada prova anexada. Às 11 da noite, o celular de Júlia vibrou. Ela olhou e ficou pálida. Mãe! O que foi? Ela me mostrou. Mensagem de Instagram, conta fake, sem foto. Você vai se arrepender de ter ferrado comigo. Eu sei onde sua mãe mora. Sei onde você tá. Vocês não vão ter paz. Tirei print. Enviei pro Dr. Henrique e pra Polícia Civil. Júlia estava tremendo. Ele sabe onde a gente tá? Não sabe. É intimidação. Ele tá desesperado. Mas tranquei todas as portas. Fechei as janelas. Liguei pro síndico do prédio e avisei. Ninguém sobe sem autorização. Ninguém. Júlia dormiu comigo naquela noite. Na mesma cama, como quando ela era pequena e tinha medo de tempestade. Fiquei acordada até tarde, olhando pro teto, ouvindo a respiração dela. E pensei. Eu passei 25 anos construindo carreiras, liderando equipes, resolvendo crises corporativas. Mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para isso. Para proteger minha filha de um homem que se escondia atrás de charme e mentiras. Mas eu ia proteger. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Porque mãe não desiste. Mãe luta. 2 semanas passaram devagar. Júlia voltou a trabalhar. Ela era analista financeira num banco, ironia do destino. Eu aceitei a proposta de Rogério e comecei o programa de mentoria. 25.000 por mês. Dignidade de volta, mas a audiência no fórum estava marcada para aquela quinta-feira, 9 da manhã. Na noite anterior, Júlia não conseguiu dormir. Eu ouvi ela andando pela sala às 3 da madrugada. Levantei, fiz chá de melissa. Vem cá, senta comigo. Ela sentou, enrolada num cobertor, olhos fundos. Mãe, e se o juiz não acreditar na gente? Ele vai acreditar. A gente tem laudo, tem testemunha, tem provas técnicas. Mas e se o advogado dele inventar alguma coisa? E se ele disser que eu menti? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Júlia, olha pra mim. A verdade não muda. Mentira precisa de memória perfeita. Verdade só precisa ser contada. Ela assentiu, mas o medo ainda estava lá, atrás dos olhos. No dia seguinte, acordamos cedo. Vesti meu blazer cinza, o mesmo da reunião com o doutor. Henrique. Júlia colocou uma blusa branca de manga comprida e calça social preta. Parecíamos executivas. Parecíamos prontas. Mas no carro, Júlia vomitou. Parei no acostamento. Ela desceu, dobrou o corpo e vomitou tudo, nervoso puro. Desculpa, mãe. Não pede desculpa. Respira. Dei água para ela, papel toalha. Esperei ela se recompor. Quer voltar? A gente pode remarcar. Não. Eu preciso fazer isso. Preciso olhar na cara dele e falar a verdade. Chegamos no fórum às 8h40. Doutor.
Henrique já estava lá, pasta debaixo do braço, gravata azul escura. Prontas? Prontas, eu respondi. Entramos na sala de audiências. Espaço pequeno, mesa para o juiz, cadeiras para os advogados, banco para os envolvidos. Cheiro de papel velho e ar-condicionado sujo. Cássio já estava lá, de camisa social branca, calça jeans escura, cabelo penteado para trás. Parecia outra pessoa, parecia confiável, nojento como ele era bom em fingir. Ao lado dele, Dr. Márcio Vilela. Terno cinza caro, abotoaduras de ouro, postura arrogante. Cássio olhou para Júlia. Ela desviou o olhar. Eu não desviei. Encarei ele até que ele abaixasse os olhos primeiro. O juiz entrou. Doutor Gustavo Linhares, 50 e poucos anos, rosto sério, óculos de leitura pendurados no pescoço. Bom dia. Vamos começar. Doutor Henrique, a palavra é sua. Doutor Henrique se levantou. Excelência, trata-se de caso de estelionato mediante falsificação de assinatura. Minha cliente, Júlia Sampaio Santos, teve sua assinatura forjada em contrato de empréstimo consignado no valor de R$35 mil. Trago laudo grafotécnico, relatório técnico do banco e depoimento de testemunha que comprova padrão criminoso do réu. Ele apresentou tudo, documento por documento. O juiz lia em silêncio, sobrancelhas franzidas. Dr. Márcio Vilela se levantou. Excelência, meu cliente nega veementemente as acusações. Alega que houve autorização verbal da senhorita Júlia e que a assinatura digital foi feita com consentimento dela. Trata-se de desentendimento amoroso sendo transformado em caso criminal. A autorização verbal não tem validade legal. Dr. Henrique cortou. Mas cria precedente de intenção. Vilela rebateu. O juiz ergueu a mão. Silêncio. Quero ouvir a vítima. Senhorita Júlia, por favor. Júlia se levantou. As pernas dela tremiam. Eu segurei a mão dela por baixo da mesa, apertei forte e soltei. Ela caminhou até o centro da sala. Senhor juiz, eu nunca autorizei aquele empréstimo. Eu dei meu CPF para ele simular. Só simular. Quando descobri que ele tinha assinado no meu nome, tentei resolver sozinha. Mas ele me ameaçou. Disse que tinha contatos, que ia destruir minha reputação. Vilela interrompeu. Excelência, não há provas dessas ameaças. Dr. Henrique abriu o celular. Há sim, mensagens, prints, conta fake criada após medida protetiva, tudo documentado. O juiz olhou, leu. A expressão dele mudou. Senhor. Cássio, o senhor criou conta falsa para entrar em contato com a vítima após ordem judicial? Cássio gaguejou. Eu só queria conversar. Descumpriu ordem judicial. Anoto aqui. Vilela tentou consertar. Excelência, meu cliente estava emocionalmente abalado. Emocionalmente abalado não justifica crime. O juiz cortou seco. Depois foi a vez de Patrícia Lemos. Ela entrou na sala, nervosa, mas firme. Contou tudo. O cartão roubado, as ameaças, o medo. Ele dizia que conhecia gente perigosa, que ia acabar com minha vida. Eu acreditei. Cássio tentou falar. Isso é mentira! Ela está inventando! Silêncio! O juiz bateu o martelo. Senhor Cássio, mais uma palavra fora de hora e eu o retiro da sala. No final, o juiz se levantou. Vou analisar as provas e dar sentença em 5 dias úteis. Audiência encerrada. Saímos. Júlia segurou meu braço, pernas bambas. Do lado de fora, Cássio passou por nós. Parou. Olhou para Júlia. Você destruiu minha vida. Júlia ergueu o queixo. Você destruiu a sua. E foi a primeira vez que eu senti. Minha filha tinha voltado. 5 dias pareceram 5 meses. Júlia ia trabalhar, voltava, comia pouco, dormia menos. Eu tentava distrair ela. Cozinhava os pratos que ela gostava quando criança, botava filme na TV, sugeria passeio no parque. Mas a cabeça dela estava longe, presa na espera.
Na segunda-feira seguinte, Dr. Henrique ligou às 10 da manhã. Doutora Beatriz, a sentença saiu. Meu coração disparou. E? Condenação. 2 anos e 4 meses em regime semiaberto. Indenização de R$50 mil por danos morais. E o empréstimo foi anulado pelo banco. Sentei na cadeira. As pernas falharam. Meu Deus! Ele ainda pode recorrer, mas dificilmente vai conseguir reverter. As provas são irrefutáveis. Desliguei. Júlia estava na cozinha fazendo café. Olhou para mim. Foi o Dr. Henrique? Foi. E? Você ganhou, filha? Ele foi condenado. Ela largou a xícara na pia. A xícara caiu, quebrou. Ela não ligou. Veio até mim, me abraçou e chorou. Chorou tanto que o ombro da minha blusa ficou encharcado. Acabou, mãe? Acabou mesmo? Acabou. Ela se afastou, enxugou o rosto com as costas da mão. Eu achei que ninguém ia acreditar em mim. Achei que iam dizer que eu era louca, dramática, que eu estava inventando. Mas você não inventou. Você só contou a verdade. Ela sentou no chão da cozinha, abraçou os joelhos. Eu me sinto vazia. Devia estar feliz, mas eu só me sinto vazia. Sentei no chão do lado dela. Encostei as costas na geladeira. Porque justiça não apaga dor, filha. Só fecha ciclo. Agora você vai precisar de tempo para cicatrizar de verdade. E se eu não conseguir? Você vai conseguir. E eu vou estar aqui até lá. Naquela tarde, fomos ao apartamento dela. Oficialmente só dela agora. Cássio tinha retirado as coisas dele 3 dias antes, sob supervisão de oficial. Quando entramos, o lugar estava diferente. Vazio em alguns cantos. O videogame tinha sumido. A cadeira gamer também. O guarda-roupa estava pela metade, mas o apartamento respirava de novo, como se tivesse tirado um peso invisível das paredes. Júlia andou pelos cômodos devagar, tocando as coisas, reconhecendo o espaço. Mãe, você quer morar aqui de novo? Parei. Como assim? Morar comigo, de verdade. Não de favor, não pagando aluguel, como mãe, como família. Senti a garganta apertar. Júlia, eu fui horrível com você, mãe. Te cobrei aluguel, te tratei como se você fosse peso. E o tempo todo você era a pessoa mais forte que eu conhecia. Eu quero te ter perto. Quero aprender com você. Sobre dinheiro, sobre vida, sobre como não se perder de novo. Segurei o rosto dela. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você me deixa te ensinar a investir, para que você nunca mais dependa de ninguém, nem de mim. Ela sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso verdadeiro. Fechado. Passamos o resto do dia organizando. Jogamos fora as coisas que Cássio deixou. Alguns livros velhos, meias furadas, um carregador quebrado. Simbólico, mas necessário. À noite, Júlia fez macarrão com molho de tomate caseiro. A receita que eu ensinei para ela quando ela tinha 12 anos. A gente comeu na mesinha da sala, sem pressa, conversando sobre planos. Mãe, eu quero fazer um curso de educação financeira. Ótimo, eu pago. Não, eu pago. Com meu dinheiro. Olhei para ela e senti orgulho. Verdadeiro. Tudo bem. Mas eu te acompanho se você deixar. Claro que deixo. Depois do jantar, sentamos na sacada. O céu de Brasília estava estrelado, sem nuvens. Aquele céu limpo que só a seca traz. Mãe, obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Por não ter me deixado afundar sozinha. Filha, mãe nunca desiste, nem quando deveria. Ela riu, e eu ri junto. E ali, naquele momento simples, eu entendi. Eu não tinha falhado como mãe por me esconder. Eu tinha falhado por não confiar que minha filha era forte o suficiente para me ver inteira, com acertos e erros, mas agora ela via. E agora a gente recomeçava, juntas, inteiras. Mas ainda faltava uma coisa. Ensinar a lição final, não para Júlia, para o mundo. 3 meses se passaram.
Júlia e eu morávamos juntas de novo, mas tudo era diferente agora. Ela pagava as contas dela, eu pagava as minhas, dividíamos mercado, cozinhávamos juntas aos domingos. E toda sexta à noite, a gente sentava na sala com o notebook aberto e planilhas na tela. Eu ensinava como investir em renda fixa, como calcular juros compostos, como não cair em armadilhas financeiras. Júlia era boa aluna, melhor do que eu imaginava. Em 2 meses, ela já tinha guardado R$ 8.000. Planejava chegar aos 20.000 até o final do ano. Mãe, olha, ela me mostrou o aplicativo do banco. Meu dinheiro rendeu R$ 120 esse mês. Viu? Dinheiro trabalhando por você. Não você trabalhando só pelo dinheiro. Ela sorriu, aquele sorriso de quem finalmente entendeu. Naquela semana, Dr. Henrique ligou. Doutora Beatriz, o Cássio começou a cumprir pena. Regime semiaberto. Trabalho durante o dia, volta para a unidade prisional à noite. E a indenização? Ele entrou com pedido de parcelamento. Vai pagar R$ 500 por mês durante 8 anos. Júlia, que estava ouvindo, fez uma cara de deboche. 500 por mês? Ele vai levar uma vida inteira. Exatamente. Doutor. Henrique respondeu. E é isso que ele merece. Lembrete constante do que fez. Depois do telefonema, Júlia ficou quieta, mexendo no celular, pensativa. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que ele vai mudar? Suspirei. Não sei, filha. Algumas pessoas mudam quando batem no fundo do poço. Outras só aprendem a mentir melhor. E a Patrícia? Como ela tá? Ela tá bem. Começou terapia. Voltou a estudar. Disse que quer fazer direito para ajudar outras mulheres. Júlia assentiu. Eu quero fazer alguma coisa também. Como assim? Ela pegou o notebook, abriu um documento. Eu escrevi isso. Quero postar no meu Instagram. Mas queria que você lesse antes. Li. Era um texto longo, honesto, cru. Ela contava tudo, sem nomear Cássio diretamente, mas contando o padrão, as mentiras, o controle disfarçado de cuidado, o empréstimo falso, o medo. E no final, ela escreveu: se você está passando por isso agora, saiba, você não está sozinha. Não é vergonha pedir ajuda. Não é fraqueza denunciar. E não, você não vai destruir a vida dele. Ele já destruiu a própria vida quando escolheu te usar. Terminei de ler com os olhos marejados. Isso vai ajudar muita gente, Júlia. Você acha? Tenho certeza. Ela postou no mesmo dia. Em 24 horas, o post tinha 3.000 compartilhamentos. Dezenas de mulheres mandaram mensagem privada contando histórias parecidas. Algumas agradecendo, outras pedindo ajuda. Júlia criou uma lista de contatos. Advogados, psicólogos, casas de apoio. Passou para cada uma. E ali, vendo minha filha virando referência para outras mulheres, eu entendi. A dor não tinha sido em vão. Um sábado de manhã, Júlia entrou na cozinha enquanto eu passava café. Mãe, eu queria te dar uma coisa. Ela me entregou um envelope. Dentro, uma foto nossa. Ela bebê, eu jovem, sorrindo no colo dela. E embaixo, ela tinha escrito à mão: para Beatriz Sampaio, minha mãe, minha mentora, minha heroína. Obrigada por me ensinar que respeito não se implora, se conquista. E que recomeçar não é fracasso, é coragem. Chorei. Ali mesmo, na cozinha, com a xícara de café na mão e o sol entrando pela janela. Júlia me abraçou. Eu te amo, mãe. Do jeito que você é. Executiva, mãe, mulher, tudo junto. Eu também te amo, filha, e me desculpa por ter demorado tanto para me mostrar inteira. Não pede desculpa. Você me mostrou quando eu precisava ver. Naquela tarde, sentamos juntas no sofá. Ela com um notebook, eu com um livro. Só isso, nada de especial. Mas era tudo, porque estar junto não precisa de luxo, não precisa de limusine, não precisa de provas, só precisa de respeito, de verdade, de amor que não tem vergonha de pedir ajuda e não tem medo de recomeçar. E essa, nenhum Cássio do mundo poderia tirar da gente.
6 meses depois daquele dia na porta do quarto de hóspedes, eu estava sentada numa sala de aula, não como aluna, como professora. O programa de mentoria do Rogério tinha virado sucesso. 15 mulheres acima dos 50 anos, todas recomeçando carreiras, aprendendo a se reposicionar no mercado. Eu coordenava tudo. E Júlia? Júlia tinha sido promovida no banco, gerente de contas. Salário de R$ 6.500. Investia 500 todo mês. Já tinha 15 mil guardados. Naquela quinta-feira, depois da aula, voltei para casa. Nosso apartamento, agora decorado do nosso jeito. Foto minha da revista emoldurada na parede da sala. Não por vaidade, por lembrança. Lembrança de que eu sempre fui inteira. Só tinha esquecido. Júlia chegou do trabalho às 7, cansada, mas sorrindo. Mãe, adivinha? Fechei 3 contas grandes hoje. Vou bater a meta do trimestre. Sabia que você ia conseguir. Ela jogou a bolsa no sofá, foi direto para a cozinha, pegou água na geladeira. Ah, e uma cliente perguntou se eu conhecia alguma mentora executiva. Passei seu contato. Obrigada, filha. Não precisa agradecer. Você é boa no que faz. As pessoas precisam saber disso. Jantamos juntas. Arroz, feijão, bife acebolado. Comida simples, gostosa, feita com tempo. Depois do jantar, Júlia pegou o celular. Mãe, olha isso. Era uma mensagem de uma seguidora do Instagram dela. Júlia, obrigada por ter compartilhado sua história. Eu estava num relacionamento igual. Li seu post, tomei coragem, denunciei. Hoje estou livre. Obrigada por me salvar. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Sabe quantas mensagens assim eu recebo por semana? Umas 20. 20 mulheres, mãe. Você virou referência, filha. Isso não é pouca coisa. Não sou eu sozinha, é a gente. Você me ensinou a não ter vergonha de pedir ajuda. Eu só tô passando isso pra frente. Naquela noite, fiquei na sacada, olhando a cidade. Brasília à noite é bonita do jeito dela. Luzes espalhadas, céu grande, silêncio que a gente aprende a gostar. Pensei em tudo. No dia em que Júlia me cobrou aluguel. Na limusine, no flat, no processo, nas noites de choro, nas vitórias pequenas, nas grandes, e percebi, aquele dia horrível tinha sido um presente disfarçado, porque me obrigou a parar de me esconder. Me obrigou a lembrar quem eu era antes de ser só mãe. Me obrigou a ensinar minha filha que mulher não é metade. É inteira, com carreira, com dor, com força, com medo, com tudo. Júlia apareceu na sacada, cobertor nos ombros. Mãe, você tá bem? Tô ótima. Pensando no quê? Em você, em mim, em como a gente chegou até aqui. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Foi difícil, né? Foi. Mas valeu a pena. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de ter largado a carreira naquela época? Para cuidar do papai e para ficar comigo? Pensei. Respirei fundo. Não me arrependo de ter cuidado dele, nem de ter ficado com você, mas me arrependo de ter me apagado no processo. De ter achado que ser mãe significava deixar de ser eu. E agora? Agora eu sei que dá para ser as duas coisas, e que não tem vergonha nenhuma em recomeçar. Júlia sorriu. Você é foda, mãe. Ri. Você também, filha. Ficamos ali, em silêncio, vendo a cidade respirar. E eu pensei na frase que tinha dito no primeiro dia do programa de mentoria. Respeito não se implora, se conquista, e às vezes reconquista. Aquele dia, quando minha filha me cobrou aluguel, foi o pior e o melhor da minha vida. Pior porque me mostrou que eu tinha falhado em ensinar sobre limites, sobre valor próprio, sobre o que significa ser mulher completa. Melhor porque me obrigou a parar de me esconder atrás do papel de mãe sacrificada. Hoje, Júlia não me vê mais como só mãe. Ela me vê completa, executiva, mentora, sobrevivente, mulher. Tudo junto. E eu finalmente entendi.
A herança que deixo para ela não são os 180 mil reais que dei de entrada no apartamento. É a coragem de recomeçar. É a força de pedir ajuda. É a dignidade de não aceitar migalhas. É saber que amor verdadeiro não te diminui, te expande. E isso, nenhum empréstimo falso, nenhum relacionamento tóxico, nenhuma porta trancada pode tirar. Naya, Sirius e você? Já passou por algo parecido? Já precisou recomeçar do zero? Deixa aqui nos comentários sua história. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa aquele like e se inscreve no canal. Tem muitas histórias assim vindo por aí. Ah, e me conta, de onde você está assistindo? Qual cidade? Qual país? Adoro saber que essas histórias chegam longe. Um beijo no coração. E lembra, você é mais forte do que imagina.